Boa noite, começamos Bezat Hashem, mais um shiur se Deus quiser. Queria falar hoje com vocês sobre um tópico que antes merece uma introdução. A introdução é a seguinte, meus queridos, se a gente for olhar, existe um dos codificadores das leis de todo o Talmud, é o Rambam. O Rambam fez um trabalho diferente do Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo foi aquele que explicou, comentou e legislou sobre diversas leis, mas com uma peculiaridade, leis práticas. Rav Yosef Karo, quando escreveu Shulchan Aruch, escreveu inúmeras leis, todas elas são leis práticas de hoje em dia. O Rambam Maimônides, por sua vez, quando escreve leis, escreveu leis sobre todo o Talmud, sejam elas práticas ou não. Ou seja, por exemplo, leis referentes ao Bet HaMikdash, ao templo, o Shulchan Aruch não escreveu, porque por enquanto ainda não é prático. Leis referentes a Korbanot, sacrifícios, o Shulchan Aruch não escreveu, enquanto que o Rambam sim escreveu. E o Rambam tem no seu livro um grupo de halachot que fazem parte de algo chamado halachot deot, que é muito interessante, até sobre isso o Rambam escreveu, são halachot comportamentais. Até para isso, Baruch Hashem, nós Yehudim temos halachot. O Rambam fala 2 ou 3 capítulos sobre um conceito chamado Ve'alachta bidrachav, que a gente tem que, dentro do limite do ser humano, ser igual a Hashem. Por exemplo, da mesma forma que nós vemos que Avraham Avinu foi visitado por Hashem, ou seja, Hashem fez Bikur Cholim para Avraham Avinu, visitou Avraham Avinu, quando ele estava doente, assim também nós precisamos ser uma sombra de Hashem, mais uma vez, dentro dos limites do ser humano, e visitar os doentes. E daí por diante. O Rambam fala sobre esse conceito, é chamado Ve'alachta bidrachav, seguir os passos, os caminhos de Hashem, 2 ou 3 capítulos distintos. Porém, tem uma mitzvah muito mais famosa, chamada, que todo mundo conhece, eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece isso, que é Ve'ahavta lereacha, isso mesmo, Kamocha, pronto, todo mundo conhece, ame o próximo como a ti mesmo. Sobre isso, o Rambam dedica uma lei. Sobre Ve'alachta bidrachav, o Rambam dedica 3 prakim, 3 capítulos. Sobre Alachá, que é o centro, é o coração da Torá Kedoshá, Ve'ahavta lereacha kamocha, meu próximo como a ti mesmo, o Rambam não dedica um capítulo, nem meio capítulo, ele dedica uma lei. E a pergunta que existe aqui é, pelo menos que fosse igual. Por que Ve'ahavta lereacha kamocha ganhou tão pouco espaço dentro da codificação do Rambam e Ve'alachta bidrachav ganhou tanto espaço? A resposta, meus queridos, é algo que é uma das bases, não só para esse shiur, certeza para esse shiur, mas como também para a vida da pessoa. Para muitas outras parashiot, muitos outros conceitos, algo magnífico. O seguinte, quanto mais íntegro a pessoa for, homem ou mulher, quanto mais shalem, em hebraico, shlemut, íntegro, completo, mais perfeito não, porque o homem nunca virá perfeito, mas mais perto da perfeição que nós chegarmos e ficarmos parecidos a Hashem, que é a mesma coisa que Ve'alachta bidrachav, porque Alachta bidrachav é seguir o comportamento de Hashem visto na Torá, igual que Hashem teve compaixão com, por exemplo, Sdom, tenha compaixão com as pessoas. Igual que Hashem visitou Avraham Avinu, visite as pessoas. Enquanto mais nós duplicarmos a atitude de Hashem que a gente aprendeu da Torá, mais shalem a pessoa fica, mais íntegra, mais completa, mais perfeita a pessoa fica e refinada. Agora olhem que espetacular. Uma pessoa que ela é refinada, ela sim
pode cumprir a mitzvah de Ve'ahavta lecha kamocha. Porque olhem que bomba! Explicar Ve'ahavta lecha kamocha é simples. Ame o próximo como a ti mesmo. Cuide dele como a você mesmo. Agora, se cada um de nós subir um andar, 2, 3, 4, 10, 20, e a gente entender melhor como a gente deve se comportar, cada um consigo mesmo, o que Hashem quer de mim, por conseguinte, eu vou poder tratar o outro muito melhor. Então olhem que bomba! O Rambam, óbvio que com razão, gastou 2, 3 capítulos. Por quê? Porque quanto mais eu for íntegro, mais completo, mais 6 stars eu for, melhor eu vou tratar os outros, porque eu vou entender o que Hashem quer de mim, e por conseguinte vou saber como tratar ele, depois que é Ve'ahavta lereachá o próximo, como a ti mesmo. Agora eu sei como Hashem quer que eu me trate. E daqui a gente aprende que quando a gente melhora na vida, cada um consigo mesmo, tudo fica melhor. Inclusive o impacto que nós temos nos outros, e obviamente cada um consigo mesmo e com a Kadosh Baruch Hu. Sendo assim, vai aqui mais um exercício, mais uma academia, para que a gente possa dar um passo ainda, melhorar ainda um pouquinho mais, cada um de nós. Tem um dos personagens na Torá Kedoshá que chama muito a atenção para a gente, queridos. Um dos personagens que chama a atenção para a gente, de uma forma gigante, estronda, no bom sentido, são 2 irmãos, Yaakov e Esav, que todo mundo já ouviu falar. A gente tem que sempre lembrar que nós tivemos no nosso povo, nós temos no nosso povo 4 avot, 4 imaot, 3 matriarcas e 4 avot. Ou seja, nós tivemos Avraham, Yitzhak e Yaakov, 3 patriarcas e 4 imaot, Sará, Rivka, Rachel e Leá. Tem alguma coisa aqui estranha e alguma coisa chata, porque nós deveríamos ter 4 patriarcas e 4 matriarcas, não 3 patriarcas e 4 matriarcas. Quem fugiu da equação? Quem desapareceu? A resposta é o seguinte, simples. 2 irmãos. Avraham foi pai, avô, Yitzhak, filho, e Yaakov, neto. Mas tinha mais um neto, Esav. Esav deveria ser o 4º dos patriarcas. Isso mesmo. Esav, que não entrou, deveria ser o 4º dos patriarcas. Ele, por qualquer razão que a gente vai ver hoje, aprender algo magnífico, para ficar mais top ainda, como a gente falou na introdução do Shiur, Esav perdeu isso. E a pergunta, meus queridos colegas, é why? Se a gente deveria falar todos os dias na Midah, por exemplo, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Elohei Esav. Perdeu para a eternidade nos 4 cantos do mundo a oportunidade de ser um dos pilares de Am Israel, um dos avot de Am Israel. A pergunta é por quê? O que não deu certo? Aonde que ele escorregou? Se a gente for dar uma olhada e a resposta, olhando para a Torá, para Sefer Bereshit, talvez seja óbvia, mas não tanto. Se a gente for olhar em Sefer Bereshit, a gente sabe que Esav era o primogênito e Yaakov nasceu em seguida, apesar de ser gêmeo, nasceu depois. Ele tinha esse conceito de ser Bechor, primogênito, lhe dava algumas coisas a mais. Por exemplo, ele ia trabalhar no Bet HaMikdash, ele ia ser o Cohen e daí por diante. Esav perdeu tudo isso? Não. Ele vendeu tudo isso. Por o quê? Nós sabemos, por um prato de mjadra. Eu não sei se tinha iogurte ou não, mas por um prato de lentilhas. É isso mesmo, está escrito na Torá Kedoshá. Agora isso está escrito. Agora a pergunta é, por que Esav vendeu algo tão magnífico, tão eterno, tão top, de ser o príncipe dentro do Bet HaMikdash, no futuro, seus descendentes, por um prato de lentilhas? Olha, se a gente for olhar a causa disso, a gente encontra em Parashat Toledot o seguinte: Vaivez Esav et Abechorá. A Torá, quando conta da venda de Esav, da venda da
do conceito de ser primogênito que Esav vendeu, a Torá fala para a gente que Esav envergonhou Vaives Esav et Abechorá. Ele envergonhou o fato de ser primogênito ao vender esse privilégio para seu irmão Yaakov com um prato de lentilhas. O que está escrito na Torá? Olhem só. Vaiavó Esav minasadev oayev. Esav chega do campo muito cansado. Aí ele vê Yaakov com um prato de lentilhas. Ele fala para ele, Habibi, me dá esse prato de lentilhas, por quê? Atenção agora, que Ayef Anohi, que eu, Esav, estou muito cansado. Aí Yaakov fala para ele, ok, eu posso te dar, eu posso te vender. Daí nasceu o business dentro do povo judeu. Falou, olha, eu posso te vender. Aí ele falou, tá bom, o que você quer de mim? Disse Yaakov, Esav, eu quero o privilégio de ser um Bechor, primogênito. Esav falou, deal, tá feito. Me dá o prato de lentilhas e eu te vendo o privilégio de ser um Bechor primogênito. Ok. Agora, pessoal, prestem atenção que a Torá conta pra gente. Quando ele vendeu esse privilégio para o seu irmão, Yaakov, Esav vendeu esse privilégio de ser o Bechor no seguinte momento. Já li para vocês, mas agora quero que prestem atenção. Vaiavó Esav minasadeh. Esav chegou do campo, veio o Ayef, ele estava muito cansado. Ele falou, olha, me dá o prato de lentilhas. E ele vendeu. Como assim, cansado? Muita gente estava cansado na Torá. Muita gente. A gente chega às vezes cansado do trabalho também, todos nós, ou do nosso dia a dia, cada um que faz. Por exemplo, tenta imaginar um marido que chega cansado do trabalho, com muita fome. Olha, nem almocei hoje. Ele fala que não almoçou, talvez é verdade, talvez não é, mas tudo bem. Vamos dizer que de fato não foi verdade, hoje ele não almoçou e está morrendo de fome, como a gente fala no português, claro. Aí, se a esposa falar para ele, olha, Habibi, então você me dá o seu carro novo que você comprou a semana passada e eu te dou um hambúrguer? Muito melhor que um prato de lentilhas. Óbvio que o marido vai falar o quê? De jeito nenhum. Eu não vou trocar agora a minha fome, eu não vou agora satisfazer minha fome com hambúrguer vendendo o meu carro 0 km que eu comprei a semana passada ou ano passado. Óbvio que não. Então a pergunta é, como que Esav chegou cansado do campo? Ele fala, olha, eu estou cansado, Habibi. O que você tem aí na frente? Um prato de lentilhas. Eu te vendo o mérito de ser o primogênito e trabalhar no futuro no Beit HaMikdash e outros privilégios futuros. Como assim? Como assim? E por que o Passuco conta pra gente que naquele momento Esav estava cansado? Óbvio. Se ele foi trabalhar, todo mundo que vai trabalhar volta cansado. Pelo menos todo mundo, é difícil falar, mas a grande maioria das pessoas volta cansado. Se a gente olhar, por exemplo, algumas parashiot antes de Yaakov e Esav, apareceu Avram Avinu. Avram Avinu estava doente. No terceiro dia do Brit Milá, todo mundo conhece isso. E aí vem 3 seres humanos, que na verdade eram anjos, mas ele não sabia, visitar Avram Avinu. Avram Avinu corre, vai trazer para eles churrasco, serve eles, vem, volta, capricho total. Interessante. E a Torá não fala que ele estava cansado. Noah, que também veio antes de Yaakov e Esav, meus queridos, ele construiu a arca durante 120 anos, sozinho. A arca tinha uma dimensão, óbvio que não era igual ao Titanic, mas depois comparem no Rav Google as dimensões da arca que Noah construiu com o Titanic, só que lembrem-se que a gente está falando de 3.000 anos de diferença. Sozinho aquele homem construiu a arca. E meus queridos, a Torá não conta que Noah estava cansado. Então, por que a Torá conta pra gente que Esav, que veio depois e trabalhou menos do que Noah e menos do que Avram Avinu, naquelas situações, ele chegou cansado e ele vendeu o privilégio de ser o Bechor, o primogênito. Aqui tem um segredo. Chachamim contam pra gente na Gemara que no mesmo dia que Esav vendeu por um prato de lentilhas, o conceito de ser o primogênito, ele fez 5 averot muito graves. Sim, conta pra gente a Gemara. Ele seduziu uma noiva,
fisicamente, ele matou uma pessoa, ele negou um dos princípios básicos da fé judaica, que é o conceito de Tchiyat HaMetim, de ressurreição dos mortos, ele vendeu a primogenitura, e daí por diante. Espera aí. A Torá não conta nada disso para a gente, a Gemara que conta. A Torá conta para a gente que ele vendeu a primogenitura, mas a Torá não conta para a gente que ele matou alguém, que ele negou Tchiyat HaMetim, que ele seduziu uma mulher noiva. Por que a Torá não conta isso para a gente? Por que a Gemara precisa decifrar algo que a Torá escondeu? Porque a Torá não é explícita, é algo importante para a gente saber. A resposta é o seguinte: a Torá nos conta, e olhem que bárbaro, para a Torá inteira, esse princípio vale. A causa e não a consequência. A consequência, sim, a Gemara conta para a gente, que ele fez X, Y e Z, 5 coisas gravíssimas. Negou Tchiyat HaMetim, seduziu uma mulher, fez pecados capitais, matou alguém. Por que tudo isso? Diz a Torá para a gente, porque olhar para a consequência, quando se trata a consequência, não se resolve o problema. Porque a causa continua e vai produzindo mais sentimentos ou ações erradas. Quando nós tratamos a causa, a gente erradica por completo o ruim e vira 100% bom. Então olhem que power, meus queridos. A Torá fala para a gente, Esav, melhor dizendo, chegou do campo cansado. O que ele fez? Trocou eternidade por um prato de lentilhas. Cansado? Poxa vida, mas se Noach não ficou cansado, se Avraham Avinu não ficou cansado, como ele ficou cansado? Queridos, cansado, Rashi diz para a gente uma pérola. Cansado de não fazer nada. Vazio. Sem nenhum fulfillment. Isso mesmo. Porque sobre Avraham Avinu e sobre Noach não apareceu a palavra Ayef, cansado. Mas, sobre Amalek, aquele povo que nós conhecemos, o arqui-inimigo do povo Yehudi, aparece que Ayef estava Ayef. Que o povo, quando ele veio atacar o nosso povo Yehudi, nós estávamos, melhor dizendo, Ayef. Foi nesse momento quando nós, povo Yehudi, estávamos Ayef, cansados. Amalek nos atacou. O que quer dizer isso? Quando a gente tem um sentimento vazio, sem nenhum propósito, aí que Amalek ataca a gente. Quando Esav se sentiu vazio, o cansado aqui é cansado de não fazer nada. Porque quando a pessoa produz, olha que interessante, a pessoa produz, trabalhou, jogou bola, cada um que faz, cozinhou, cuidou dos filhos. Estou muito cansada, preciso de férias. Ok, mas é um cansado que eu estou cansada, mas eu sei que meu dia foi produtivo. Eu durmo, eu acordo de manhã, 100% tanque cheio para um novo dia maravilhoso e ensolarado. Porém, uma pessoa que está cansada como Esav, que é a causa que a Torá conta para a gente, de não fazer absolutamente nada, esse cansaço, ele é preenchido com abre a geladeira, come mais alguma coisa. No caso de Esav, vai caçar de novo. No caso de Esav, vai matar alguém. No caso de Esav, vai procurar uma diversão, vai seduzir uma mulher. No caso de Esav, nega ressurreição dos mortos. Olhem que bárbaro. A Torá conta para a gente o seguinte, que muitas pessoas fizeram coisas, Avraham, Noach, eles não estavam cansados, porque o cansado fisicamente é saudável. Por isso que Hashem criou o sono, recarrega a bateria, ou o carregador do celular, recarrega amanhã, ele está 100%, funcionando para usar para trabalhar. Em contrapartida, tem outro tipo de cansado, é um cansado de vazio. Quando eu estudei em Baltimore, na minha época, o Rosh Yeshiva, Rav Weinberg, sempre contava que o pai dele só dormia na cama no Shabat. Todos os dias de semana, ele cochilava um pouco em cima da mesa e estudava. Óbvio que talvez para a gente não seria produtivo, que a gente ia passar o dia inteiro cochilando. Mas, até pouco tempo atrás, relativamente, haviam homens que só dormiam na cama no Shabat. Os outros dias era full speed. Yaakov, fechando parênteses, ficou 14 anos sem dormir numa cama, estudando Torá.
e esse homem não estava cansado, a Torá não aponta em nenhum momento que ele estava cansado? Diz não. Por quê? Porque ele estava produzindo. E quem produz é um cansaço que é só dormir que regenera. Quem não tem nenhum propósito é um cansaço de abrir a geladeira, come mais alguma coisa, olha o celular, olha mais uma notícia, vê mais um filminho de WhatsApp, mas nada preenche, porque não tem um goal, um objetivo. E por isso, meus queridos, Esav perdeu o privilégio para sempre de nós dizermos na vida Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Elohei Esav. Nunca, jamais don't lavi. Por quê? Porque ele se comportou com coisas fúteis, vazias, e por conseguinte essa é a causa. A consequência foi vender a primogenitura e o resto é história. Qual é o remédio para ficar cansado? Ficar cansado é fácil. A gente, Baruch Hashem, tem muitos afazeres. Qual é o remédio para não ficar ayef, o cansado de vazio? Cansado, de novo, de produzir é saudável. Qual é o remédio, meus queridos, para a pessoa não ficar ayef? Ayef, mais uma vez na Torá, é um cansaço de vazio, de não produzir. É estar em progresso. Mas tem algo a mais do que estar em progresso. Porque é o seguinte, às vezes, depois de um período de progresso, a pessoa sente um vazio. É o que a gente chama muitas vezes aquele vazio da meia-idade, ou qualquer outro nome que a psicologia dê a isso. A pessoa trabalhou, cresceu, em um certo momento ele tem um vazio, mesmo que Baruch Hashem ele talvez adquiriu economicamente um valor interessante na conta dele, guardado, e pode usar com saúde. Então, progredir é importante, mas tem algo a mais que é um antídoto contra o ayef. Olha que interessante. Correr 2 minutos dentro de um quadrado, dentro de um terreno relativamente pequeno, é motivador? Mais ou menos. 10 minutos, muito pouco. 20 minutos, impossível. Qualquer jovem, quanto aguenta correr num quadradinho, ficar lá fechado, num terreno talvez de 30, 40 metros, não consegue. Para poucos. Agora, se nós colocarmos um objeto que custa 50, nem 100 reais, isso mesmo, chamado bola de futebol, aí, que jovem que não consegue jogar 2 jogos de 20 minutos, 30, dependendo do condicionamento físico, 2 de 45. Manishtaná, o que mudou? Até agora, 2 minutos era muito, agora 2 de 45 virou, pena que tocou o sino e tem que voltar para a aula. Pena que tem que parar o jogo de futebol no recreio. Por quê? A bola é um porquê. Quando tem uma bola no campo de futebol, eu tenho uma razão de viver, de jogar, de porquê. Isso nós chamamos de objetivo no português. O ayef é um vazio. Estar em progresso é muito importante. Junto com isso, é indispensável que haja um objetivo para esse progresso. Olhem só que master. Como a Torá Kedoshá começa? Olhem que bárbaro. A mesma Torá, mais uma lição nova. A Torá começa Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No começo da criação do mundo, Bereshit. Diz Rashi, logo no começo, o que quer dizer Bereshit? Diz Rashi, Bereshit, Rashi pula da cadeira e diz, Bereshit é bishvil, por tal objetivo, pelo povo Yehudi, ou daí por diante, Rashi traz algumas explicações. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, por que Rashi fala que Bereshit é bishvil, é por algum caso maior, por algum objetivo maior? Porque talvez Rashi está falando para a gente que a vida da pessoa tem que ter um objetivo. E, não menos importante, a criação inteira do mundo tem que ter um objetivo, senão, para que viver? Por isso que na primeira palavra do Sefer Torah, Bereshit, why, lama, pourquoi? Pourquoi? Bereshit. Rashi diz, tem alguns objetivos lá que a Kodosh Baruch Hu colocou na criação do mundo, vide Rashi. Mas o mais importante hoje é falar que tem que ter algum objetivo, não fazer por fazer. Se não tem bola, não tem jogo. Se não tem Bereshit, Bishvil, por algum fim maior, não tem razão de correr 45 minutos e nem 120 anos com saúde. E nós
temos o privilégio, com um babador, com um sorriso, de para tudo termos um goal, um objetivo, um propósito. Isso mesmo, tudo mesmo. Eu explico. Abre o Shulchan Aruch, quando acorda, faz Netilat Yadayim. Quando se veste, coloca primeiro o calçado direito, depois o esquerdo. Quando for amarrar, amarra o esquerdo, depois o direito. Saiu do hammam, saiu do banheiro, faz a Sheriatzar. Depois faz Tfilah. Vai tomar café da manhã? Um minutinho, faz Brachá. O dia inteiro do Yehudi tem regras, não é regras. São regras, óbvio, mas são regras que dão um propósito para os 120 anos, manhã, tarde, noite e madrugada de cada um de nós. Transformando, queridos, escutem isso, o nosso dia não em um dia, em uma eternidade. Porque o dia de um animal, ele é um dia. O dia, infelizmente, de alguém que ainda não teve o mérito de conhecer as mitzvot, ele é um dia. O dia de alguém que tem o privilégio, a honra, o mérito de conhecer as mitzvot e fazer elas, é uma eternidade, porque aquele dia fica carimbado, marcado, não para muito tempo, para sempre. Uma vez, Rav Chaim Shmulevitz, que foi Rosh Yeshiva da venerada Yeshiva de Mir, uma vez não, muitas vezes, durante anos e décadas, ele dava um shiur nos minutos finais de Yom Kippur. Nos últimos anos da vida dele, estava muito, muito frágil de saúde. Sempre antes de Neilá, ele falava algumas palavras. Nos últimos anos, no último ano da vida dele, quando estava muito frágil, aquele ano que ele ainda foi para Yeshiva, ele começou a andar passo por passo em direção ao púlpito, para dar o shiur dele antes de Neilá. Jejuando, de idade, saúde frágil. Ele nem conseguiu, aquele ano, chegar atrás do púlpito para ficar frente, virado às pessoas. Ele chegou do lado do púlpito e não conseguiu subir a escada para ficar na frente do púlpito, virado para o público. Ele se vira para o público, na parte de baixo mesmo, ao lado do púlpito, olha para Yeshiva e o grande Rav Chaim Shmulevitz diz 3, 4 palavras e esse foi o seu shiur antes de Neilá. Ele disse o seguinte, em Yiddish, mas eu traduzo para vocês. É isso que acontece com um homem. E ele olha para o público, bate 3 vezes no púlpito de novo, e ele repete, olhem o que acontece com um homem. E ele volta ao seu lugar, e a reza de Neilá continua. Olhe o que acontece com um homem, quis dizer Rav Chaim Shmulevitz, olha o que aconteceu com um homem forte, vigoroso, que ia, voltava, dava shiurim, cuidava de atividades de yeshiva. Agora eu mal consigo andar. É triste. Não era essa mensagem que ele estava dando para o povo, para yeshiva. Não. Olha o que acontece com o homem. Lembrem que tudo na vida tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um objetivo. Essa é a mensagem, olha que mensagem poderosa. Olhar para a vida, sabendo que tudo tem um começo, meio e fim, tudo na vida. Aqui na Terra, isso não é ruim se nós temos um propósito. No momento que a pessoa tem um propósito, a vida dele não termina, ele é eterno. No momento que a pessoa come, bebe e dorme, mesmo que seja kasher, mas a vida dele é comer, beber, dormir, ver um WhatsApp, ganhar dinheiro. E sem propósito, a pessoa tem aquela crise da meia-idade, ou da terceira idade, ou da segunda idade, ou da quarta idade, da idade que for. Ayef é viver sem propósito. Estar cansado é magnífico. Fato é que a gente paga para ficar cansado. Querem ver? A pessoa paga a academia, o personal trainer, para chegar cansado em casa, suado. Maravilhoso fazer ginástica. Eu que o digo, adoro. Por quê? Porque cansado não é ruim. Porque enquanto a gente produz e tem objetivo é maravilhoso. O problema de Esav não foi cansaço, foi vazio. Ayef na Torá é vazio. Quando nós temos objetivo de vida, é maravilhoso. Uma pessoa que vive lehaye sushi, lehaye pizza, lehaye Miami. É bom comer pizza, maravilhoso. Sushi, espetacular. Miami, maravilhoso. Mas não viva para isso. Faça isso parte da sua vida, curta a vida, mas temos que ter um propósito maior. E aí quando tudo começa a funcionar mais devagar, se tudo é sushi, pizza, prazeres, aí na velhice a pessoa se questiona o que sobrou de mim.
eu já não tenho mais tanto gosto pelas coisas, já não consigo correr quanto corria, fazer musculação quanto fazia, me canso mais. Mas isso não é a pessoa. A pessoa é um propósito que ele construiu, independente da idade dele, o propósito está lá e cada vez mais vive, cada vez maior, porque já tem mais tijolinhos naquele propósito quanto mais tempo passa. Não é à toa que, assim que a mídia traz para a gente, que atores de Hollywood têm um índice muito maior de vazio, de sentir, de alguma forma, ruim, um sentimento ruim cada um consigo mesmo, quando envelhecem. Por quê? Porque a vida é prazeres, a vida é cassino, a vida é carros, a vida é... E agora que eu estou mais velho, eu já não consigo mais ter tanto benefício desses prazeres. Meu corpo já não funciona tão bem quanto antes. Qual que é o propósito da minha vida? Abadanshi, nothing, zero. Ou muito pouco. Agora olhem que interessante, meus queridos. A pessoa mais feliz do mundo é um Talmid Chacham. Quem já viu? Maravilha. Ele senta com seus netos, bisnetos, estuda, ele é o homem mais feliz do mundo. Olha, quem já viu um Gdolim, na sua idade um pouco mais avançada, vê como são pessoas felizes, sorridentes. É um momento espetacular de tranquilidade que eles têm. Eu lembro, quando estava na Yeshiva, no Kolel, melhor dizendo, na Yeshiva, mas estudando no Kolel, sempre no inverno, eu estudei alguns anos em Miami, na Yeshiva, sempre no inverno, que o inverno em Miami é muito, o inverno em Nova York é muito, muito, muito frio. Tem muitos senhores de idade passar o inverno em Miami, normal, imigração grande. Eu lembro de 2 senhores que vinham ano após ano, passar alguns meses em Miami, já estavam retired, aposentados. O que eles faziam? Rezavam na Yeshiva, e das 9 da manhã a 1h30 da tarde, eles sentavam a estudar Havruta, entravam no shiur, igual 2 bachurim, 2 alunos de Yeshiva. 2 senhores de idade, com suspensório, estacionavam aquele carro de senhores Lincoln, eu lembro até hoje, na frente de Yeshiva, subiam e os 2 pareciam 2 alunos de 10, 20 anos de idade, jovens, estudando, debatendo, perguntando, desciam no shiur com a gente, no shiur dos Avrechim, no Kolel. Era magnífico. Quando a pessoa tem um propósito, o tempo passa, ele fica cada vez mais feliz. Quando o propósito são só prazeres materiais, o tempo passa e os prazeres talvez tenham menos desfruto com o corpo, então a pessoa fica com vazio. Isso é Ayef. Por isso que Esav até hoje desapareceu do mapa. Diferente de Avraham e Yitzhak e Yaakov, que tinham obviamente um propósito. Quando a gente tem um propósito na vida, tudo fica gostoso. Querem ver? Eu vi uma vez uma história verídica que um grupo foi fazer turismo na Austrália, volta da Austrália para Nova York, para casa, e, obviamente, quando vai passear, muitos já fizemos isso, a gente vai para os Estados Unidos, algum lugar, e compra um bilhete da loteria. No caso, o pai da família comprou um bilhete lá na Austrália, voltou para casa, Nova York, depois de um tempo ele foi verificar se ele ganhou ou não, só para descargo da consciência, porque a gente já sabe que a probabilidade é muito pequena, mas naquele caso ele tinha ganho. Só que ele verificou bastante tempo depois da viagem e o prêmio tem um tempo de duração. Depois do tempo, o cartão da Mega Sena lá da Austrália deixa de ser válido. Aquele homem foi para o aeroporto, deixou tudo de lado, porque era um prêmio grande, foi para o aeroporto, meus queridos, e prestem atenção. O voo para a Austrália, de Nova York para a Austrália, são 24 horas e 48 minutos. Longo. 24 horas e 48 minutos. Foi lá, falou, por favor, eu quero comprar uma poltrona de primeira classe. Falaram para ele, meu querido, para quando? Ele falou, para hoje. O voo está full. Não tem primeira classe. Falou, econômica? Não tem. Business? Não tem. Aí ele falou o seguinte, eu vou pagar first class e ir de econômica. Quando viram que esse senhor queria pagar qualquer preço para viajar de Nova York para a Austrália, chamaram o gerente lá da companhia de aviação e falaram. Ele falou, de fato, olhou de novo, a gente queria muito te atender, mas não tem. Falou, por favor, eu sento no banco dos funcionários, aquele banquinho lá que abre e fecha, da tripulação do avião. Falou, a gente não pode por lei. Falou, a gente se reveza, eu sento, vou no banheiro, volto, subo em cima para dormir em cima do avião, vou revezar. E você vai pagar o preço de primeira classe para isso? Disse ele sim.
Aquele senhor pagou primeira classe, sentou no pior banquinho, momentos no banheiro, momentos em cima, naquela parte que dorme da tripulação, que é muito desconfortável, momentos naquela cadeirinha dobrável da tripulação, de um momento, pagando mais caro com o pior serviço possível. E meus queridos, quem era o passageiro mais feliz do avião? Quem estava cantando sem parar, feliz no avião, sorridente? Era aquele homem. Por quê? Pagou caro, viajou mal, serviço horrível, 24 horas plus. A resposta é que ir no banheiro do avião, pagando primeira classe, mas para chegar lá, ganhar a Mega Sena, vale qualquer coisa. Quando nós temos um objetivo, um propósito, e se o objetivo é grande, cada um redefine os seus objetivos, o processo não é cansativo, é gostoso. Pagar pela primeira classe e ter um serviço horrível se torna maravilhoso. Quando a gente tem uma bola para correr. Quando tira uma bola de futebol, correr 2 minutos fica cansativo. Falando em ter um propósito, um objetivo, uma missão, qual deve ser a nossa missão no mundo? Boa pergunta. Isso não tem resposta. Perguntas desse tipo, um shiur de 50 minutos não tem como responder. Mas tem que causar eco nas nossas cabeças e a pessoa tem que refletir. Para que eu estou aqui? Um crime dar um shiur sobre isso. A pessoa tem que pensar. Dias, semanas, anos, e cada vez a gente vai redefinir de uma forma mais sofisticada. Mas tem que pensar. Mas falando em objetivos, sobre um segmento em específico, eu queria falar para vocês. Qual que deve ser nosso objetivo? Já a gente está falando de objetivos, e o objetivo ajuda para tudo, até ir no banheiro pagando primeira classe, em relação a Hinur, que a gente gasta dinheiro, tempo, emoção, para cuidar dos nossos filhos, educar nossos alunos, nossa comunidade, o que for Hinur, educação. Qual que deve ser? Porque quando tem bola de futebol é tudo gostoso, quando tira a bola cansa correr 1 minuto. Qual que é a bola de futebol do Hinur? Eu queria falar para vocês hoje, talvez bola de futebol de Hinur, o objetivo a gente escutou alguns. Eu queria falar hoje qual não deve ser o nosso objetivo no Hinur. Nachat, prazer dos nossos filhos. A gente muitas vezes escuta nos bar mitzvahs, olha, que você tem a Nachat, tomara que tenha Nachat, mas nenhum filho veio para o mundo para dar Nachat para os pais. Esse não é o propósito. Imaginem jogar, já que a gente está falando de jogar futebol, etc e tal, foi os exemplos que a gente trouxe hoje, imaginem entrar num campo de futebol com uma bola. 2 tempos de 45 minutos, maravilhoso. Quando na escola, toca o sinal, fala, tem que subir. Que pena, a gente queria ficar mais. Numa condição, que a bola seja a bola de futebol, num campo de futebol. Porque se a gente tiver num campo de futebol e a bola for de basquete, também fica chato. Não basta ter a bola, tem que ter a bola certa. Não basta ter um objetivo, meus queridos, tem que ser o quê? O objetivo correto. Na verdade, talvez os objetivos, em vez de falar de bola, de futebol, devia ter falado de beach tennis, que hoje está na moda. Mas, valeu o objetivo, ok. Qual que é, pessoal, qual que é a bola errada no caso do Hinur, da educação dos nossos filhos, falando em objetivos? Nenhum filho de nenhum de nós veio para nos dar nachat. Não são uma máquina de nachat, de prazer aos pais. Eles vieram para dar o quê então? Trabalho? Não, faz parte. Mas dar o quê? Nachat a Kadosh Baruch Hu Hashem. Se nós estivermos alinhados com os valores da Torá, por tabela, talvez, Bezrat Hashem, façam tefilá, a gente vai ganhar nachat dos nossos filhos, prazer, de ver eles bem. Mas ninguém veio para ser uma máquina de nachat. Exemplifica com prazer. Aqui vou. Eu quero que meu filho seja X. Porque eu quero. Mas talvez ele não quer isso. Talvez ele não foi feito para isso. Sabe que mesmo no mundo das yeshivot, às vezes a gente quer que nossos filhos estudem tal yeshiva porque ela é mais renomada. Espera aí, para ter um shidur melhor. Mas esse não é ele. Esse não é ela. Ele não foi feito para ser advogado, talvez médico, talvez comerciante, talvez alguma outra coisa. Se o que me interessa é nachat, meu filho vai ter que ser de alguma forma ou outra o que vai me dar nachat. Se o propósito é que ele seja alguém que vai dar nachat a Hashem,
aí ele vai ser o que é o melhor dele próprio. Ou seja, como que eu posso providenciar para o meu filho ser o ator principal da peça dele e não da minha peça? Eu vi uma vez uma frase que se aplica a nossos filhos, mas a gente também. A frase era em inglês, eu traduzo ela imediato. Doing something, but not doing what you are made to do, is doing the wrong thing. Ou seja, olha que interessante. Fazer algo, mas não fazer o que nós fomos feitos para fazer. Nossa aptidão, nossas qualidades, é fazer a coisa errada. Olha que frase maravilhosa para os nossos filhos e para a gente. Olha, eu sou um pai frustrado que eu queria ser advogado, eu queria ser o X, Y ou Z, tanto pai ou mãe, tanto faz. Agora que eu tenho oportunidade, eu vou dar para o meu filho e eu quero que ele seja. Vou dar para o meu filho, mas eu quero que ele seja se ele pode ser. Ah, mas para mim, peraí. Filhos não são para mim, são para eles e para Hashem. Por tabela, Bezrat Hashem vai ter muito para mim. Mas esse não pode ser o goal, o objetivo principal. E já que a gente está falando de educação, que é um dos objetivos de um casamento, Bezrat Hashem, de uma escola, de uma comunidade, de Bnei Israel, e a gente está falando hoje de objetivos, que tal uma segulá para a educação? Qual segulá que tem? O Stipler costumava dizer que a melhor segulá para a educação, escutem isso por favor, é tefilá. Tefilá, rezar para os nossos filhos, vale mais do que tudo. Vale mais do que toda a segulot. É uma segulá para qualquer vertente dentro do Hinuch. E diz o Stipler, em especial, a tefilá da mãe. Talvez essa seja a novidade de agora. Em especial a tefilá da mãe. Diz ele, meus queridos, prestem atenção. Mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, e mesmo que seja difícil de se concentrar, porque tá um puxando a saia, o outro quer descer, o outro quer chegar, ela própria precisa fazer alguma coisa para ela, não faz mal. Pessoal, olhem que palavras quentes, importantes, diz o Stipler. Só o fato da mãe abrir o sidur, olhar para o sidur, se esforçar, mesmo que ela não tem agora a possibilidade de se concentrar mais, porque a obrigação dela é cuidar de um filho, levar um, trazer outro, preparar comida e daí por diante, inúmeras obrigações de uma mulher, não interessa. Essa tefilá da mulher tem um poder não grande, não gigante, mega gigante. É isso mesmo. A tefilá dessa senhora, dessa mãe, é igual a tefilá de um homem com Kavaná Plus. Por quê? Porque essa é a tefilá que ela pode fazer. O grande Mechanech de 7 décadas, Rav Michel Yehuda Lefkovitch, da Yeshiva de Ponovitz, dos jovens, foi um homem educador de mais de 70 anos, 7 décadas. Ele conta que ele olhava para um aluno e ele passou na frente dele centenas de alunos e ele olhava para um aluno e falou, eu sei falar se esse aluno, a mãe dele fez tefilá por ele ou não. Ele olhava por um aluno e falava, olha, esse aluno eu sei que a mãe fez tefilá por ele, e esse aluno eu sei que a mãe não fez tefilá por ele. Isso mesmo. Como ele sabia? Pela siata de Ishmael, pela ajuda que o aluno tinha, pelo ren, pela simpatia que o aluno tinha e outros pormenores. Por quê? Porque a tefilá da mãe em especial, do pai também é importante, mas da mãe em especial tem um impacto gigante, mesmo estando ocupada. Sabem que depois que Rabbanit Kanievsky faleceu, uma das suas filhas, entre aspas, com respeito, tomou o lugar dela. Ela recebe as visitas que a mãe recebia, chamada Rabbanit Kolodetsky. Ela disse que o pai dela, Rav Chaim Kanievsky, Shlita, falou o seguinte, muitas vezes a mãe quer fazer tefilá, e ela fala, olha, eu vou fazer tefilá de roupão, tem que se trocar antes. Disse o pai dela, e ela fala algumas vezes isso, que o quê? Que o roupão da mãe é igual à roupa do Kohen Gadol. Isso mesmo. O roupão que a mãe está lá cuidando dos filhos, tal, ainda não conseguiu se trocar de manhã, ela quer fazer tefilá, alguma parte de shacharit, é igual à roupa do Kohen Gadol. Ou seja, o objetivo, um dos objetivos de qualquer casal são os filhos. Hinuch é um objetivo. O objetivo de Hinuch não é nos dar nachat, é dar nachat a ele,
maiúsculo, e de tabela Bezat Hashem que a gente ganha em Nachat. Mas para isso fluir melhor, ser turbinado com mais brachá ainda, a maior segulá do mundo é Tfilá, especialmente a da mãe, mesmo com menos concentração, mesmo menos tempo, como mencionamos aqui. E meus queridos, com isso a gente termina. Antes de cada brachá, meus queridos, a gente fala o seguinte: Asher Kideshanu, de uma mitzvah. Antes de cada mitzvah, melhor dizendo, nós dizemos Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu, que Hashem nos santificou com as mitzvot, e a gente vai acender as velas de Shabbat, ou colocar tefilin, homens e mulheres, cada um com sua mitzvah. Pessoal, antes de cada mitzvah, a gente fala Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Olhem o que a gente está indo fazer, meus queridos. A gente está indo fazer o quê? A gente está indo ser santificado com as mitzvot. Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Cada mitzvah nos santifica. Cada mitzvah nos traz eternidade. Cada mitzvah é o nosso objetivo. Porque cada mitzvah que a gente faz não é fazer uma mitzvah. O fato é que a gente faz a brachá antes. Asher Kideshanu bemitzvotav. Hashem, você me santificou com suas mitzvot e me ordenou a fazer mitzvah X, Y e Z. Cada mitzvah é uma eternidade. Que presente é ter 613 mitzvot. Não devia ser 613 mitzvot. Devia ser 613 presentes de eternidade. O homem, a mulher, a gente se transforma eterno. Pessoal, a gente tem o maior purpose do mundo de vida. A gente não precisa nem procurar. A Hashem ajudou a gente a alinhar qual deve ser nosso propósito. Isso traz vontade de crescer, sonho de almejar crescimento, coisas maiores. Isso dá vontade de viver. E a gente vê como pessoas mais de idade têm um vigor, uma força. Da onde vem essa força? A força deles vem de cada vez construir mais um tijolinho, crescer mais, subir mais. Porque o objetivo que eles tinham quando eles eram pequenos, médios e em terceira e quarta idade, ele foi refinado, mas o horizonte é o mesmo. E eu me lembro, e com isso a gente termina, de um episódio, não é uma história, é um episódio verdadeiro, talvez a gente pode chamar uma história também. Rav Gifter, Zichron Libraha, que foi o Rosh Yeshiva de Teus, em Cleveland, Ohio, ele tinha na parede, quando ainda era um bahur, um jovem, antes de se tornar o grande Rosh Yeshiva, fotos de Rabanim. Muitos de nós tínhamos, e temos em casa, Baruch Hashem, ou tinha na Yeshiva, em cima da nossa cama, onde a gente dorme no dormitório, fotos de Rabanim. Tinha ele, foto do Hafetz Haim, do Rav Chaim Oizer Grudensky, Rav Yochanan Spector, gigantes da geração passada. Em cima da cama dele, haviam algumas fotos, num porta-retrato. Escutem isso e com isso a gente finaliza. Havia dentro desse porta-retrato um espaço vazio. E quando os alunos, outros colegas chegavam mais perto para olhar, viam a foto do Hafetz Haim, desse Rav, daquele Rav, e um espaço vazio. E se aproximavam mais daquele porta-retrato na parede, estava escrito 3 palavras. Why not you? Por que você não? Por que você não pode ser mais um que vai preencher esse porta-retrato? E hoje, Rav Gifter faz parte do porta-retrato de muitas casas nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Porque era um homem que tinha um propósito e era um homem que se questionava. Why not you? Why not me? Eu posso estar lá em cima. Meus queridos, está escrito por Chachamim, que explicam a Torá, tem um pasuk na Torá que diz Banim lo emun bam. O que quer dizer Banim lo emun bam? Normalmente a gente entende que os filhos de Hashem, é uma profecia para o futuro, não acreditaram em Hashem. Talvez seja essa a explicação, mas eu vi uma explicação bárbara para fechar o show de hoje. Banim, os filhos de Hashem, na nossa geração, século 21, lo emun bam. Não acreditaram em quem? Bam, neles próprios, no potencial que nós temos. Porque se nós tivermos um goal, um objetivo, um propósito, e cada vez refinar mais nosso propósito, um propósito master na vida, quem tira a gente daqui? Ninguém.
foi o que Rav Gifter falou, why not you? E de fato, ele depois subiu para aquele pôster com fotos, ele virou um dos Gdolim, dos gigantes, que perfez aquele quadrado vazio. Acreditar no nosso potencial, ter um objetivo e crescer cada vez mais, de forma mais vigorosa, e a vida fica cada vez mais gostosa, independente de quantos anos nós temos. Arihut Yamim, 120 anos de crescimento para cada um de nós, noite espetacular e semana maravilhosa.